Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós estamos na semana de Pentecostes e nós estamos falando assim, tirando 5 minutos para dar essa pitadazinha, falando das coisas, dos acontecimentos a partir da descida do Espírito Santo. Quem não assistiu ainda o Falando de Fé no domingo, assista, porque ali está mais completo. E aí a gente vem trazendo nesse desfecho à medida em que o Espírito Santo desceu a partir do dia de Pentecostes. Só vou repetir, desculpa, se você está assistindo esse vídeo, você tem que assistir os outros para poder você acompanhar. Mas tudo começa com Jesus Cristo morrendo na sexta-feira, aí no domingo a ressurreição, a partir do domingo conta-se 50 dias, quando chegam os 50 dias, a descida do Espírito Santo. E o Senhor Jesus nos preveniu para isso. O Senhor Jesus, antes dele subir, ele falava para os apóstolos e os discípulos não se ausentarem de Jerusalém, porque iria se cumprir a profecia dos profetas que profetizaram no passado acerca da descida do Espírito Santo, principalmente o profeta Joel. Então, o que aconteceu? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali 50 dias após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali reunidos, ali começou a igreja e a obra de Deus nos dias da nova aliança. Ali que começou, porque os apóstolos eles se organizam e no primeiro século, que é a igreja, primeiro século, tempo da igreja primitiva, esse ano aí da descida do Espírito Santo no nosso calendário gregoriano, que é esse que nós vivemos, é o ano 33, e aí nesse ano 33 é o ano da morte de Cristo, é o ano da ressurreição de Cristo e é o ano da descida do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce nesse ano 33, segundo o calendário gregoriano, que tem outros calendários, tem pesquisas, tem estudos que mostram que Jesus nasceu no ano 3, outros no ano 4, no ano 5, então há essa divergência de pensamento e de interpretação. Como nós estamos vivendo no calendário gregoriano, não importa se ele nasceu no ano 3, no ano 0, o que importa é o Espírito do Senhor que está até hoje aqui na terra, no meio dos humanos, no meio da história humana, e está pronto para aqueles que estão com o coração quebrantado. Aqueles que estão com o coração quebrantado, o Espírito Santo ele está descendo, porque o processo é esse aqui, ó. Primeiro a pessoa conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Então, através do Evangelho, a pessoa que lê o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 4 Evangelhos, a pessoa lendo e estudando sobre o Evangelho, naturalmente eles vão encontrar com Cristo, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, nova vida, boas novas. Então, a pessoa quando encontra com o Evangelho e ela aceita o Evangelho e ela aceita Cristo, então essa pessoa ela vai ter novas práticas, novos comportamentos, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de sentimento. Ela se torna uma pessoa convertida em Cristo. À medida em que essa pessoa se torna uma pessoa convertida, abandona os vícios, maus hábitos, os pecados, palavrões, tudo que é impuro, sujo, a pessoa ela se converte, ela abandona. Não quer dizer que ela vai ser uma religiosa, uma fanática, andando com a Bíblia debaixo do braço e saudando a todo mundo que vê, não é nada disso. Porque o Evangelho não é religião, o Evangelho não é fanatismo. O Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é justamente para essas pessoas que querem viver uma fé inteligente, uma fé pensante. Então, quando essa pessoa ela se depara com o Evangelho de Jesus Cristo,
e ela aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e ela passa a dar frutos, a andar, sabe, no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na paciência, no domínio próprio, com os frutos do Espírito, então depois dos frutos do Espírito vem a descida do Espírito Santo, que é o Pentecostes. Todo mundo tem que passar por esse processo, o dia de Pentecostes. Amanhã, quando voltar, eu vou falar do meu dia de Pentecostes, como foi. Mas eu gostaria que você escrevesse um pouquinho, em poucas palavras. Você já recebeu o Espírito Santo? Como que foi? Quando que foi? Eu vou falar aqui, mas eu gostaria de saber também de vocês que gostam de escrever, de interagir conosco, estão participando. Eu gostaria que você escrevesse o seu dia de Pentecostes. Em poucas palavras, eu vou entender mais ou menos, para a gente compartilhar essa alegria. Que toda pessoa que já passou por essa experiência do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, ela é alegre, ela é feliz, ela é forte, ela é diferente. E de repente, você é uma pessoa que até hoje não recebeu. Você pode receber agora. Terminar a oração aqui, você pode continuar buscando na sua casa, fazendo as orações, adorando a Deus. É esse momento em que você começa a adorar a Deus, agradecer a Deus por tudo, em que o Espírito Santo ele desce sobre nós. Vamos orar, vamos buscar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós estamos aqui falando para essas pessoas que estão participando desse canal, participando dessa semana de Pentecostes. A gente está mostrando para ela de que não tem complexidade, não é bicho de 7 cabeças. A gente está mostrando para ela que se ela lê o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela vai ver muitas coisas repetidas ali, que parecem ser a mesma coisa, outros parecem não ser, mas é contado de forma diferente, como quando Mateus conta e escreve o Evangelho, levando mais para os judeus, quando Paulo ele ensina a Lucas, e Lucas ele escreve o Evangelho. Lucas, quando escreve o Evangelho do evangelista Lucas, e esse Evangelho de Lucas, Paulo mostra a mesma coisa para Lucas, e Lucas escreve porque Paulo está preso, e ali faz parte do cânon do Novo Testamento, dos livros inspirados, dos livros canônicos do Novo Testamento. Ali está o Evangelho de Lucas, e é uma forma de uma pregação voltada para os gentios, para os que não são judeus. E tem o Evangelho de Marcos, que foi o apóstolo, foi discípulo do apóstolo Pedro, e Paulo falou com Lucas, Lucas escreveu, Pedro falou para Marcos, Marcos escreveu, e nós temos o Evangelho de Marcos sintetizado em apenas 16 capítulos, trazendo também aos gentios e judeus ao mesmo tempo, em poucas palavras. E aí a gente tem o Evangelho de João, o apóstolo João, o apóstolo amado, que aí a gente já vê um ponto de vista, um escrito diferente do apóstolo João, trazendo muito amor e falando desse rei dos reis, do Salvador, o Messias. Oh meu Deus, é o que o povo precisa, é encontrar-se com o verdadeiro evangelho, evangelho puro, encontrar-se com Cristo, para ser uma nova criatura. Então desce, ó Espírito Santo, sobre essas pessoas, orienta, guia essas pessoas, para que essas pessoas possam, meu Pai, ter esse momento, esse dia do Pentecostes. Venha, ó Espírito Santo, sobre todos. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Amigos, escreve aí o teu encontro. E você que não teve ainda, você escreve assim: Pastor Genival, ainda não recebi o Espírito Santo. Mas você vai receber. À medida em que você for ouvindo, participando aqui conosco, eu tenho certeza que você vai ter um encontro, essa experiência com o Pentecostes, que é o Espírito Santo. Deus abençoe. Até o próximo.